Ao despertarmos o nosso instinto filosófico, e após sentirmos a essência da filosofia sem qualquer filtro ou disciplina, apenas com o nosso mero poder crítico e nosso pensamento, em algum momento desse nosso início, iremos nos perguntar: se a filosofia hoje é algo tão formal e sofisticado, quem foi o primeiro na história a identificar, organizar e transmiti-la? Quem foi o primeiro a perceber essa virtude no Homo sapiens, compreender seus fundamentos e onde isso poderia ser aplicado? Quem poderia ser chamado de o pai da filosofia? Se você realmente despertou o seu instinto filosófico, não vai buscar a resposta em livros ou no Google. Vai buscar a resposta primeiramente onde lhe é mais acessível, aqui, na sua mente. Se você conhece bem a antiguidade, é óbvio saber que não existia nem formas de escrita. Então é sensato considerarmos que os primeiros seres humanos a realmente começar a pensar criticamente e racionalmente podem ter vivido muito próximo dos caçadores-coletores, se não os próprios caçadores-coletores. Então, quem poderíamos chamar de o pai da filosofia não se sabe nem o nome. E é aí o momento onde nos dirigimos ao Google. De acordo com algumas pesquisas, houve muitos homens e até matemáticos que desenvolveram linhas inteligentes e filosóficas, mas não temos livros deles, e informações sobre eles são muito escassas. Os fragmentos de suas habilidades filosóficas foram cravadas em livros por outros escritores. Então, não temos a escolha a não ser considerar o pai da filosofia o homem em que temos mais informações, registros e, principalmente, que tenha levado a filosofia para um outro nível. Você já está ficando ansioso? Está ficando curioso? Quem é esse afinal? Ou ela? O que ele fez? Onde vivia? Em qual lugar da história essa pessoa se encontra? Qual o seu nome? Para encontrar essa pessoa, precisamos ir para a Grécia, 399 a.C., na cidade de Atenas. E a vida desse filósofo estava prestes a ter um impacto enorme. Estava sendo acusado e iria ser julgado. Seu nome é Sócrates. A filosofia não nasceu num lugar pacífico. Atenas estava passando por uma série de transformações, e a principal delas é a guerra. No mundo sempre houve guerras, e uma das primeiras cidades a adotar o sistema político democrático não era diferente. Aqui, para você compreender detalhes precisos sobre essa guerra, que havia acabado recentemente, seus motivos e todo o contexto da época, vou te deixar um link na descrição de um canal que tem um vídeo incrível sobre essa guerra, onde poderá ser aprofundado, pois se desviarmos para essa linha, perderemos o foco central, a filosofia. Tudo isso nos levou a outra pergunta. Se uma guerra acabou de ter o seu fim, por que Sócrates estava sendo julgado? Ele era inimigo ou desertor? Nenhuma das duas opções. Ele estava indo a julgamento por proteger a sua filosofia, que era para ele considerado sua filosofia de vida, e por isso estava sendo julgado. Espera aí um pouquinho, ficou meio confuso. Afinal, qual era o motivo do julgamento? Essa é a pergunta certa. Afinal, nessa série que você está assistindo, não definimos o que é filosofia por um motivo. E eu vou te dizer. Quando definimos, limitamos, pois a limitação diminui a capacidade grandiosa e o potencial que determinada coisa é. É a mesma coisa de dizer a você que uma faca só pode ser usada para cortar carne. E quando eu precisar apertar um parafuso, não vai nem cogitar a possibilidade de utilizar a faca, pois ela já tem seu papel definido e limitado, onde não é cultivado a abertura para outras possibilidades. É assim que é a base do instinto filosófico do mais alto nível. Então, começarmos a estudar as primeiras discussões formais acerca do assunto filosofia na história da humanidade, é até irônico dizer que foi num julgamento. O que isso pode nos dizer? Uma coisa interessante e engraçada, não é? Já ouviu um ditado? Você só evolui na necessidade? Parece que a necessidade era ganhar uma discussão que poderia condenar um homem à morte. Logo no início, Sócrates pede a palavra e solicita que tudo o que for dito dali em diante
que seja a verdadeira voz da razão e nada além da verdade, já que essa era a função do juiz. Seus acusadores são Anito, Meleto e Licão. Após Sócrates ter dito que estava sendo profundamente caluniado, perguntaram a Sócrates: "O que foi que você fez então, caro Sócrates, para criar tamanho destaque de ódio quanto à maioria?" Sócrates responde contando uma história. Ele diz sobre a sabedoria de Xenofontes e uma viagem que ele fez e teve a oportunidade de perguntar ao deus de Delfos se havia outro mais sábio que Sócrates. Sócrates pediu para que não fosse vaiado, mas que isso o fez pensar. E o questionamento foi tão profundo que Sócrates duvidou de si mesmo. E a partir daquele momento iria trilhar uma busca em saber mais sobre sabedoria. E partiu em busca de homens que aparentemente possuíam tal virtude. Sócrates, em tempos antigos, falava com todo tipo de pessoa, desde os maiores políticos de sua época até os maiores cantores e poetas de seu tempo. Carregava consigo sempre grandes ferramentas, como o questionamento, a busca pela verdade e a transparência de assumir que, sobre sabedoria, nada sabia. Muito tempo depois de sua época, uma frase ficou conhecida como "só sei que nada sei". Mas poucos sabem que os motores propulsores para essa frase foram suas buscas sob a bandeira da dúvida e incerteza. Sócrates encontrava todo e qualquer homem, e não precisava de muitos minutos de conversa para todos quererem lhe dar uma surra, mas não por motivos comuns. Essa irritação eram por muitas vezes perguntas, assuntos e questionamentos que Sócrates fazia a qualquer um que parasse para ouvi-lo. "De onde você tirou essa inspiração para escrever?" perguntou Sócrates a um poeta certa vez. O escritor pensou por um momento e não chegou a nenhuma resposta significativa. Na verdade, percebeu que nunca havia refletido sobre isso. "Isso aqui que você escreveu?" perguntava Sócrates com o papel nas mãos. "Me explique melhor. Sobre essa sabedoria a que você se refere em seu escrito. Sobre o que ela é baseada." Perguntas dessa natureza formavam apenas um tipo de expressão facial a todos os que passavam por Sócrates: ódio. Por que ódio? É simples. Muitos sentiam vergonha, pois eles mesmos detinham a autoridade e respeito por serem homens sábios, onde ficavam sem resposta quanto aos questionamentos de nosso filósofo Sócrates. Quando isso é jogado na mesa tantas vezes, Sócrates já era conhecido por muitos, pois parecia que Sócrates buscava essas respostas autenticamente. De uma forma genuína, ele queria realmente saber sobre a verdadeira sabedoria, quem a tem e como compreendê-la e como identificá-la a quem a possui e se é mesmo autêntica e verdadeira. Essa busca de Sócrates não a deixaria tão famoso se fosse apenas por si mesmo. Muitos jovens que passaram a ouvir a filosofia de Sócrates começaram a despertar o mesmo efeito que Sócrates causava nas pessoas. Foi assim que foi levado a julgamento, acusado de corromper a juventude, de pregar falsas filosofias. Ao finalizar sua história, Sócrates pede para que todos aqueles que estavam diante ao julgamento da plateia e que afirmavam a má influência de Sócrates, por favor, aqueles prejudicados quanto à minha filosofia, por favor, esse é o momento da justiça. Após suas últimas palavras, só se ouviu o silêncio da plateia e de seus acusadores. Sócrates diz que era considerado um filósofo, mas não alguém cujo cobraria por suas palavras ou conselhos. Ao contrário de muitos outros que recebiam ao fazer o mesmo que Sócrates, e eram vistos como senhores da verdade, homens sábios, que sabiam muito e que não admitiam não terem todas as respostas para todos os enigmas da vida. Sócrates conclui que seu dever é nada mais que persuadir todo aquele que quiser ouvi-lo a não se importar com o corpo ou riqueza antes da alma. Sócrates tentava ensinar como a alma pode ser aperfeiçoada por meio da virtude, que não nasce das riquezas, mas que as riquezas e todas as outras benções humanas, públicas ou privadas, nascem da virtude. Sócrates se admira por ter sido condenado por uma pequena quantidade a mais dos que votaram ao seu favor. Teve uma diferença de 3 votos. Sócrates diz que o maior bem do homem é discutir diariamente sobre a virtude e vários outros assuntos. A vida sem investigação não é digna de ser vivida.
Sócrates condena o destino de Atenas e condena o destino de seus acusadores a serem o mesmo que o seu, por ter sido acusado de tais acusações. Nós, vendo como plateia, podemos analisar e questionarmos por que esse deus ou oráculo não ajudou Sócrates se ele estava realmente certo. Sócrates tem uma resposta para isso. Ao sair de casa pela manhã, todo o percurso até o julgamento, Sócrates não viu nenhuma aparição sobrenatural que contém algum possível significado dessa sua situação. O julgamento humano está longe de julgar verdadeiramente, diz Sócrates, e conclui que a morte é para ele como uma tranquila noite de sono sem nenhum sonho sequer para se lembrar na manhã seguinte. Essa uma única noite se torna tão profundamente unida com si mesma que uma eternidade pode estar passando para si, que será apenas uma única noite. Se a morte for assim, estarei ganhando um presente.